Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos a partir do versículo 18. Queridos, antes de nós entrarmos no texto, perguntar para vocês, qual é o maior problema do ser humano? Qual é o maior problema? Qual é o maior problema do ser humano? Ele mesmo. E esse problema começou antes da própria queda do homem, lá com Satanás. Quando ele achou que fosse alguma coisa. E ele plantou isso no coração do ser humano. O propósito de Satanás foi roubar a glória de Deus. E, como ele não consegue, ele fica criando situações, porque a glória... Eu não digo que o Senhor mereça o nosso louvor. Ele é digno. Porque quando nós falamos que Ele merece o nosso louvor, parece que nós temos um valor nisso ainda. Mas quando nós entendemos que o Senhor é digno, porque a dignidade é dEle, ponto. Eu não posso cantar um cântico que fala que Ele mereça o nosso louvor. Mas Ele é digno de toda adoração, né? E o problema do ser humano está justamente na glória. Pode ver que onde tem como o pastor Glenn mesmo falou ontem, quando tem um ressalto um pouquinho maior, seja uma folha de papel para ele ficar em cima, que seja um microfone, qualquer coisa, isso mexe com a pessoa, porque nós somos carentes de reconhecimento. Nós, por causa do pecado, nós temos necessidade de ser aceitos, temos necessidade de sermos reconhecidos, temos necessidade de fazer parte de alguma coisa, que nos agregue algum valor. Ontem, quando o pastor Glenn falou sobre os títulos, isso é um grande problema para o ser humano, porque ele pode ser tão inculto, mas tão arrogante, quanto aquele que tem vários títulos de doutor, de pós, e ele se gloria igualmente. Então o problema não é nem nas coisas que nos dizem, mas é aquilo que está no coração. E o Senhor vem tratar pela obra da cruz justamente em nosso coração. Quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos levar sempre e por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida dele se aperfeiçoe em nós, é porque ainda nós estamos nesse plano de salvação da nossa alma. Nós somos salvos plenamente pelo Senhor, mas nós temos uma alma que ela está ligada a todas essas sensações que nós ainda recebemos. Por exemplo, nós olhamos uma comida e temos desejo, principalmente quando estamos com fome. Mas o problema em si não está na comida, mas no desejo que eu posso ter por aquela comida. E o quanto aquilo vai ganhar a minha mente e vai o tempo todo fazer. Então o pecado começa por essa concupiscência dos olhos. Quando uma pessoa está carente, se você tocar a pele dela, ela pode ter até um desmaio de tanta carência que ela tem, porque ela está precisando. O pecado vai entrar por essas sensações, a nossa mente trabalha essas coisas, porque ainda nós estamos nesse processo. Então, a salvação, que é a santificação, a vida de Cristo em nós, vai a cada dia nos identificando, nos trazendo mais a semelhança com o Senhor Jesus Cristo. E essa é a necessidade, de levarmos sempre, por toda parte, o morrer de Cristo, para que a vida dele se aperfeiçoe. Não é nada externo, não é uma roupa diferente, não é um cabelo diferente, não é uma capa, uma crosta fina de religiosidade, mas é a cruz de Cristo. Por isso esse congresso tem por objetivo levar-nos a considerar a suficiência, a centralidade de Cristo em nossas vidas. E isso vai envolver a adoração, diretamente a nossa adoração diante do Senhor. Então vamos ler o texto de Efésios, capítulo 5. Aqui é uma cena da vida da igreja.
versículo 18 a 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa versão que eu li aqui é a Nova Almeida atualizada. Como é que diz aí, então? Alguém, por favor, leia com a Ara. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Ensinando-vos uns aos outros. Isso. Eu gostei bastante dessa versão, que ele fala assim, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Ou seja, submeta-se ao Espírito Santo e ele encherá. Não se encham, porque nós não temos como nos encher, mas nós nos submetemos ao Senhor para que ele faça essa obra em nós. É interessante que quando nós saímos para um momento de comemoração, onde nos alegramos com os amigos, com os irmãos, aqui nós somos lembrados, porque essa aqui é uma cena da vida da igreja, que o apóstolo Paulo está trazendo. Ele está falando das relações sociais dentro da igreja. Logo em seguida ele falará sobre os maridos e as esposas. Mas ele está falando no contexto da igreja. E ele está dizendo para nós aqui que quando nós estamos em companhia dos amigos, dos parentes, nós estamos festejando, que não seja o encher do vinho, mas do Espírito Santo. O vinho não é o problema. Jesus tomou o vinho, Jesus transformou água em vinho. O problema não está no vinho, o problema está na embriaguez com esse vinho. Mas o Senhor está dizendo aqui, pelo apóstolo Paulo, que a maneira como nós convivemos deve refletir o ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que transborda. E o cristão, o filho de Deus, o nascido de novo, ele tem uma vida diferente. Ele não só é diferente do mundo quando ele está reunido, mas quando ele está também no seu trabalho, quando está nas suas relações. E eu gosto de uma frase de um livrinho que eu não trouxe aqui, do nosso irmão Martin Lloyd Jones, que ele diz assim, quero lembrar-lhes como vocês passam as suas horas de sociabilidade, cheios do espírito de louvor, de regozijo e de gratidão. O livrinho Cantando ao Senhor. Então, a figura que nós temos de adoração muitas vezes está restrita ao momento que nós estamos reunidos na igreja, ou sendo igreja reunida. Eu estou querendo dizer no quatro paredes, né, ou num lugar onde o povo, 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos. E muitas vezes nós esquecemos que essa expressão, ela se aplica em todas as nossas relações. O nosso testemunho, aquilo que nós falamos, pensamos, dizemos, vai refletir a glória de Deus ou a nós mesmos. E nós não podemos pensar que o apóstolo Paulo aqui está definindo somente uma ordem de culto para a igreja. Ele está ampliando isso, essas relações sociais que, como cristãos, nós estamos envolvidos e glorificam a Deus em momentos diferentes que expressamos a alegria do Senhor. Então, essa frase, cheios do Espírito Santo, é o que nós precisamos olhar nesse texto, porque agora que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos testemunhar e nós vamos vocalmente abrir nossos lábios para louvar o Senhor na congregação dos santos. O texto de Efésios, aí no capítulo 5 que nós lemos, o versículo 19, usa uma expressão, falando entre vocês ou falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. E é interessante que essa palavra falando para nós, ela resume o falar como eu estou falando agora. Mas a ideia do texto, a ideia da palavra,
é que não só quando eu falo, mas quando eu emito um som, quando eu canto, quando eu estou louvando na congregação ao nosso Deus. Então excede ao falar. Ele não está dizendo assim, olha, agora vocês falem e agora vocês cantem. Ele está dizendo que da mesma maneira que o Espírito Santo provê essa obra do Espírito Santo em nós, para nós falarmos e nós nos relacionarmos, da mesma maneira quando nós cantamos ao Senhor. Então não há dicotomia, é uma coisa só. A expressão de louvor e adoração deve ocorrer por meio do que ele vai dizer aqui agora. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E é interessante nós olharmos especificamente esse trecho, porque o Espírito Santo nunca é de desequilíbrio para as nossas vidas. E nós vemos muitas vezes nesse momento de culto algumas coisas que não tem nada a ver com o culto. Quando que não tem nada a ver com o culto ao Senhor? Qual é o critério que já de cara nós podemos olhar? Quando há o foco, a centralidade, não é a Trindade Santa. Quando um pregador vai abrir a palavra, ele pode até ler um texto bíblico, mas se ele falar de si mesmo, ele não está glorificando o Senhor. Porque ele está falando de si mesmo, e não da palavra de Deus. Da mesma maneira, quem vai ministrar um cântico congregacional precisa estar focado, precisa saber que o foco da adoração é a Trindade Santa. Então, dentro desse critério, já dá para a gente tirar muita coisa que não faz parte do culto ao Senhor, quando nos reunimos. É muita confusão nessa área. E eu vou dizer qual o motivo da grande confusão. Porque, primeiramente, uma pessoa está com o microfone na mão, ela está cantando, ou ela está com o instrumento na mão, e muitas vezes, não somente ela se olha como alguém especial, mas as pessoas que estão reunidas também a olham dessa maneira. Porque a arte ela foi criada por Deus, a música foi criada por Deus. Nós vemos coisas, o belo é criado por Deus. Né? Então, quando nós olhamos para tudo isso, olhamos para essa... Hoje pela manhã, estava andando aqui, olhando essa paisagem, e uma pessoa que estava do meu lado falou, que lindo esse lugar. Essa beleza, Deus criou. Nós já remetemos a glória ao Senhor. Mas quando isso enviesa pelo ser humano, aí já começa a distorção. E quando ainda ele coloca uma arte que pode enebriar uma pessoa, pode levar uma pessoa a ficar num êxtase, aí a confusão pode ser grande. Porque ela está fazendo de uma arte que Deus criou para ser como um envelope na condução de uma letra que vai edificar a igreja, que vai adorar o Senhor, e essa música está causando um outro efeito, que não o da glória ao Senhor. Então, o sentido original da palavra aqui é emitir um som. Contudo, não fica nisso. O apóstolo Paulo está mostrando que cada indivíduo na congregação edifica um ao outro quando adora a Deus por meio de salmos, entoando, louvando, cantando hinos, cantando cânticos espirituais. E eu quero trabalhar um pouquinho com os irmãos sobre esse trecho. O que são salmos? O que são salmos na Bíblia? Bom, eu sei que tem um livro grande com o título de Salmos, mas o que são os salmos? São cânticos, o que mais? Orações, súplicas, o que mais? Confissões, lamentos. O que você falou, Braulio? Confissões de graça. Aqui os salmos expressam bem o coração do ser humano, quando ele está bem e quando ele não está bem. Em quase todos os salmos, somente um, que eu não lembro agora o número dele, não termina com exaltação ao Senhor. Mesmo quando o salmista fala assim, Senhor, onde é que o Senhor está? O que está acontecendo aqui? Eu estou vendo o ímpio prosperar. Depois ele cai em si e ele fala, bendito seja o Senhor. O foco está no Senhor. Os salmos são cânticos, eu peguei essa definição do próprio Lloyd Jones. Cântico sagrado destinado a ser entoado com acompanhamento de um instrumento musical. Os salmos eram todos tocados e cantados.
Não sabemos as melodias, não tem registrado, nós sabemos de melodias compostas aqui, mais durante a história, mas não temos registro de melodia disso aqui, então não sabemos como eles cantavam. Mas sabemos que são cânticos entoados da congregação com acompanhamento instrumental, musical. Nem sempre os salmos são congregacionais. Muitas vezes eles foram compostos no momento de lamento, de dor, sozinho, de Davi, e nem todos eles são congregacionais. Mas o que são, então, hinos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Será que essas expressões, salmos, hinos e cânticos espirituais, têm o mesmo significado e Paulo só mudou um pouco cada palavra? Alguns autores pensam assim, mas há uma diferenciação. Hinos, por exemplo, essencialmente um hino, ele é um cântico de louvor a Deus, um cântico religioso, uma composição poética sacra. Então, ela tem essa característica: salmos, cântico sagrado; hinos, cântico de louvor, ou, no caso aqui, a definição, cântico religioso; e uma composição poética sacra. Vamos dar uma olhadinha em 1 Timóteo, capítulo 3, 16, porque esse texto é tido no Novo Testamento como um cântico também. Quando nós pensamos que no Novo Testamento não há, pela literatura nós vemos que esse aqui também é um hino. 1 Timóteo 3,16. Quando Paulo diz aqui: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Não é da religião, viu, gente? É mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse aqui é um tipo de um hino. É um hino de louvor ao Senhor, uma composição poética que exalta o Senhor. E assim, nós partimos então para a outra palavra que Paulo nos mostra, que são cânticos. Primeiramente, o que é um cântico? Um cântico é um poema lírico. Mas quando Paulo acrescenta uma palavrinha, acrescenta em cânticos espirituais, deve ser a espécie de cântico que é inspirado pelo Espírito Santo. Deve ser a composição de alguém que é cheio do Espírito Santo. E deve ser sobre tudo, acima de tudo, assuntos espirituais. E aí depois eu quero entrar com vocês numa área que é o que vale a pena nós cantarmos na igreja, né? Então, nós temos uma série de composições nos nossos dias. E cada dia, pela velocidade da tecnologia, mais e mais coisas aparecem. E há uma onda muito forte nas igrejas, de uma maneira geral, não só brasileiras, de tudo que é novo é bom. Tudo que é um pouquinho antigo já não presta. Essa é uma ideia esquerdista. Sabe por quê? Porque a esquerda não quer tradição. Exatamente. Apagar a história. E isso, quando nós vemos no meio da igreja, a luzinha pisca. Porque nós temos uma degradação de tudo, de todas as áreas da sociedade, há uma degradação. E a música também está sofrendo essa degradação. Nós vemos assim, nós não podemos dizer isso de uma maneira geral. Há os remanescentes. Nós temos compositores brasileiros que compõem com uma fidelidade muito grande com as Escrituras. Nem todos são cânticos congregacionais. Nós temos, por exemplo, Daniel Souza, um irmão que compõe com muita propriedade músicas de louvor e adoração ao Senhor, cristocêntricas. Nós temos o Asaf Borba, que é mais antigo. Também Asaf Borba, de vez em quando, dá umas escorregadas assim. São humanos também. Mas eu vou dizer Ademar de Campos também. João Alexandre. Temos outros irmãos que não aparecem muito na mídia, porque esse é outro fator. O que aparece na mídia. E de uma maneira geral, e aí vai o papel dos pastores,
em pastorear a juventude para poder conduzi-los. Não dá para a gente deixar solto e falar assim, não, a natureza cuida. A natureza vai cuidar mesmo, né? Porque o problema vai acontecer. Porque eles precisam de direção, de ensino. E é muito importante. Nós tivemos agora recentemente 2 pastores falando da nossa comunidade. E uma das perguntas que fizeram para ele foi assim, quem escolhe os cânticos para a igreja cantar? Quem deve escolher? Eu falei assim, o pastor deve escolher. Ele deve dirigir, a gente não pode abrir mão disso. Eu vou dizer depois um pouquinho mais sobre isso. Então, amados, cânticos espirituais, quando nós vemos, por exemplo, Maria, quando ela canta o que nós chamamos de magnificar, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É um cântico espiritual. Quando Zacarias faz a mesma coisa, quando ele irrompe num cântico de louvor ao Senhor, um cântico espiritual, expressão de um coração cheio de louvor e gratidão, regozijo. Então, quando pessoas estão cheias do Espírito Santo, é isso que se espera. Cânticos espirituais. E a música cristã que existe em nossos dias, ela está fortemente mexida com algo que não é espiritual, é algo carnal. A música cristã, assim como a poesia cristã, a arte cristã, ela existe e quando ela é, de fato, arraigada nas Escrituras, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é dirigida ao louvor e à glória do Senhor. Então, eu tenho uma impressão de que um dos grandes problemas da igreja hoje é que nós esquecemos das definições destas palavras que nós vimos aqui agora, nos interessando na arte pela arte. Então a igreja fica muito mexida quando a pessoa que vai lá à frente fala assim, ó Deus poderoso, salva essa nação, Senhor, tem misericórdia, e vai entrando e usa toda essa entonação, usa toda essa expressão emocional, não que nós não tenhamos emoção e não possamos expressar isso, mas quando isso é usado para mexer com o sentimento das pessoas, ela está tirando de foco o Senhor e colocando a própria pessoa. Quando num cântico há alegria, há um mover do Senhor no coração, aquele simples cântico, eu não sei o que dizer, não posso aqui fazer, reconhecer que o Senhor fará por mim. Você vê que o homem sai de foco? Eu não sei a realidade dos irmãos aqui, de cada comunidade, mas é necessário caminhar com esses irmãozinhos que estão ali com o violão, que estão dirigindo, porque eles precisam olhar para o que o Senhor faz, e não a capacidade deles. Não é a emoção, o carro-chefe, não é o talento, não é a arte, mas é o próprio Senhor. Obrigado, querido. Então, os cristãos, o apóstolo está dizendo que quando os cristãos expressam o seu louvor, eles cantam salmos, hinos e cânticos espirituais, o alvo maior não é a performance, não é tocar excelentemente bem. Obrigado. Uma pessoa pode tocar muito bem, e ela não dirigir isso, ela não reconhecer que é o Senhor quem faz, é ela mesma. E eu vou dizer para os irmãos, tanto os pregadores quanto aqueles que estão à frente, de alguma maneira, são tentados por isso. Ninguém pode dizer que não é tentado de um pouquinho da glória, um pouquinho. Eu mereço. Não. Não há espaço para a glória do homem, porque o homem não é digno. Quem é digno é o Senhor. Então, é algo que nós precisamos já ter nossa atenção. O foco não deve ser meramente habilidade, é necessário algo mais. E aí, eu quero entrar com os irmãos, eu tenho um videozinho aqui que eu trouxe, porque a música do século 20 e 21, nos 2 últimos séculos, o ritmo ele tomou lugar de primazia da melodia e da harmonia. E a música começou a mover mais o corpo através da sensualidade do que com a alma através da inteligência. Essa é uma expressão de um cara que eu peço para colocar aqui agora, um trechinho. Esse pianista e maestro, ele gravou uma série que vale a pena vocês verem, na Brasil Paralelo, sobre a arte. Pode tocar, por favor.
Victor Hugo, um grande dramaturgo, disse que a música expressa o que as palavras não conseguem e o que não pode deixar de ser dito. A música existe entre os homens desde que o homem é homem. Os gregos perceberam que a música possuía um enorme valor educativo e moralizante. O Barroco ele trabalha com sonoridades e com estruturas harmônicas. O classicismo, pelo contrário, o que ele quer provocar é um resgate da linha melódica. Agora vejam um Beethoven romântico. Tudo isso que eu comentei com vocês, o falecimento da mãe, dos irmãos, a citação do pai de alcoolismo, aconteceu tudo no Beethoven com 16 anos de idade. Chopin tinha um amor muito grande a Polônia, uma força anímica e artística que fez com que ele transformasse o piano no campo de batalha. A música grega, modal, trabalhava somente com as teclas brancas. Entendam assim. As notas musicais eram chamadas Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Muitas pessoas me perguntam, o que é música? A música é uma linguagem. Música erudita, que vem do latim, ex rude. É uma música que tira a tua e a minha rudeza. Ah, mas a música de concerto, essa música, ela é elitista. E quem que diz que sensibilidade está relacionada com classe social? A beleza pode te conduzir por um caminho que talvez você nem mesmo pensasse que um dia pudesse chegar. A obra acaba assim. O que é isso? Rachmaninoff. Ele assinou o nome dele. É só uma introdução a esse vídeo que ele vai falar sobre a história da música. Mas eu coloquei para nós entendermos o seguinte: nós não podemos pensar que hoje nós não tenhamos música boa e que a música do passado ela é melhor. Se nós olharmos em termos de complexidade da música, sim, as músicas, as composições de séculos anteriores têm uma complexidade em geral maior do que as nós temos hoje, mas não deixamos de ter músicas muito bem compostas hoje. Eu estou enfatizando agora aqui um pouquinho desse invólucro, desse envelope que nós colocamos a letra, que nós usamos no nosso canto. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a música contemporânea, ela faz questão de eliminar a melodia e a harmonia. Ela faz questão de eliminar a trindade. E ela enfatiza a alma. Ela enfatiza os sentimentos. O batuque, a batida, o ritmo, a levada, a gente pode pensar isso mais em termos de notas graves, mas, por exemplo, a bateria, você tem várias peças com timbres diferentes. E você tem um bumbo, que ela vai... O Júlio é baixista, sabe que o bumbo acompanha a levada do contrabaixo, ou vice-versa. Eles tendem a andar junto, a maioria do tempo. E essa batida, ela marca não só a pulsação da música. A bateria deve servir para manter a igreja, o canto congregacional, no mesmo andamento. E não que ela seja o centro, nem a guitarra, nem o violão e nada. Isso, quando conjugado, vira um bom arranjo, uma boa harmonia, que ajuda a congregação a cantar. Se essa arte ela começa a atrapalhar, ela começa a tirar o foco, aqui está o grande problema, porque está levando por trás do instrumento a pessoa que está tocando, ou a pessoa que está falando no microfone pregando. A ênfase no ritmo, ela tem uma ação sobre o nosso organismo. Assim como a melodia e a harmonia, o ritmo ele vai ter uma ação muito mais forte porque o nosso coração pulsa. As frequências que nós ouvimos têm influência sobre o nosso corpo também. Então, às vezes, nós vemos um negócio tão esdrúxulo numa igreja cantando, como é que as pessoas conseguem fazer aquilo sem enxergar que estão tão fora de uma, além de uma letra,
centrada nas Escrituras, uma música que está trazendo um entordoamento, está mexendo com as pessoas de tal maneira que a música faz as pessoas se emocionarem e tirar o foco da palavra e ficarem na carne, ficarem nos sentimentos. E isso vai na contramão do que nós pensamos em termos de Escrituras, do que nós cremos em termos da palavra de Deus para a adoração comunitária. E a palavra nos diz, enchei-vos do Espírito. Entre os ímpios, as suas músicas são sensuais. Nós podemos esperar todos os tipos de ruídos e distorções. Agora, nessa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, lá em Israel, nós vemos que há muito ruído. Eu não sei, eu já fiz sessão de tiro em stand, e é muito forte o estampido de uma 12, por exemplo. É muito forte. Imagine numa guerra, o ruído, a confusão que isso causa. E nós podemos ver que essa ênfase veio justamente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O ser humano, numa confusão mental, no seu estado social, ele começa a compor aquilo que está no seu coração. E está tudo baseado em ruído, e tudo baseado nas sensações. E aí, a tese de Paulo é que a música cristã deve ser exatamente o oposto disso. Sempre tem melodia, harmonia, coerência e beleza. Pelo menos como característica fundamental. E aí, nós vemos no versículo 20 que o Paulo diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gratidão por tudo nos faz lembrar de duas coisas, que tudo de bom vem do nosso Deus, que somente Ele é digno de receber o louvor. E até aquilo que nós pensamos que não é bom, o Senhor está tratando com o nosso coração e, na verdade, é bom. O problema da nossa visão é que ela é distorcida por causa do pecado. Então, nós achamos que uma coisa é boa e, muitas vezes, aquilo ali não é bom para nós, porque está nos desviando da centralidade da palavra de Deus, na suficiência de Cristo em nós. E aí, essa expressão da igreja que adora, que dá graças ao Senhor, ela não está só no momento do culto congregacional, ela está em outras atividades que Paulo aqui eleva e diz que a igreja precisa viver essa realidade sendo sal e luz aonde ela está, sem abrir mão em nenhum momento daquilo que crê na palavra. E aí o apóstolo Paulo, para nos deixar bem claro isso, ele fala assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Dentro da igreja, desse relacionamento do povo de Deus, o ambiente onde nós adoramos, onde nós somos ensinados, onde nós servimos, onde nós somos cuidados, em sujeição mútua. E é uma quebra justamente dessa arrogância, a quebra da nossa impetuosidade em relação a querer fazer a nossa vontade, da nossa justiça própria, da altivez, e aí nós nos consideramos, ou melhor, consideramos aos outros superiores. Vê onde Deus está sendo exaltado, onde a Trindade Santa está sendo exaltada? Não é apenas quando nós cantamos. Aqui ele não está falando, como eu já disse, uma ordem de culto, eles têm que fazer assim, assim, assim. Ele está falando que a vida da igreja é uma vida de louvor ao Senhor. Mas há um momento específico onde nós cantamos, e aí eu quero agora partir para essa segunda parte e fazer algumas perguntas aqui sobre esse louvor em comunidade. Porque nós sabemos que a bênção, que é o culto congregacional, onde é a reunião do povo de Deus, nós podemos servir uns aos outros, onde nós podemos abrir a palavra de Deus, orarmos juntos, cantarmos juntos. E aí agora eu pergunto para os irmãos, por que nós devemos cantar ao Senhor? Se isso é uma prática comum, pelo menos na nossa sociedade, em algumas não é possível cantar. Em países com altíssima perseguição é impossível você fazer uma reunião como essa. Então como é que fica? Aí é uma questão que aí Paulo está falando justamente desse contexto, onde as relações sociais dentro da igreja, pais e filhos, marido e mulher, entre os irmãos, entre os servos, os patrões, onde
a expressão de adoração acontece, porque não é só uma questão de externa, é uma questão interna, é de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, a pergunta para nós é, por que nós devemos cantar? Por que nós cantamos na terça-noite, ontem e hoje? Por quê? O que você acha? É uma tradição apenas? O Senhor habita no meio dos louvores. O que mais? A gente tem que saber por que nós fazemos algumas coisas e por que nós não devemos fazer outras. É uma forma de nós prestarmos culto ao Senhor. Sim. Adoramos a Deus porque Cristo está sendo, né? A gente pode falar que está formado, Ele está formando em nós. Uhum. Que é agradável ao Senhor. Eu vou fazer uma outra pergunta. Cantar é uma opção para os cristãos? Cantar não é uma opção. Porque a Bíblia diz, cantem ao Senhor. Eu vou enumerar para os irmãos alguns motivos. Cantar ao Senhor antes não é uma questão de aptidão vocal. Aptidão vocal não é um critério. Porque a Bíblia nos ordena a cantarmos juntos. Mas eu sou desafinado. Eu não consigo nem tocar um sino direito. Por que eu tenho que cantar? Eu tenho um livrinho chamado Verdadeiros Adoradores, e esse autor, do Bob Kauflin, ele diz assim, ninguém tem desculpa. A pergunta não é, eu tenho uma boa voz, mas sim, eu tenho um cântico. Eu tenho um novo cântico. Eu tenho um novo coração primeiro para cantar. Se você tem um novo coração, então não há desculpa, porque a palavra está dizendo, cantem ao Senhor, façam salmos ao Senhor, vocês entoem louvores de coração, cantem hinos, façam cânticos espirituais. Mas também não é uma questão de técnica e treinamento vocal. A maioria de nós não poderíamos nem cantar se fosse esse o critério. Mas há um cântico destinado a nunca cantarmos sozinhos, que é o cântico da redenção. Vamos lá para Êxodo, capítulo 15, versículo 1 e 2. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O cântico da salvação, o cântico daqueles que foram regenerados, que podem entoar ao Senhor. Então a questão não é se você é afinado ou não, não é se você tem técnica vocal ou não, é se você tem um novo coração ou não. E o cântico, quando eu ouço meu irmão cantar, e ele me ouve, quando eu ouço meu irmão orar, e ele me ouve orar, quando eu vejo meu irmão servindo ao Senhor, eu estou em comunidade adorando ao Pai. Eu sou servido pelo dom que Deus deu a você. E eu também sirvo com o dom que Deus me deu. Isso é maravilhoso. Mas quando nós nos reunimos, não necessariamente precisa ser de uma maneira, de uma orquestra e um coral bem afinado cantando. Mas se há um novo cântico. O pastor Glenn conta uma história de duas solistas. Uma extremamente habilidosa, com as duas, né? Extremamente habilidosas, com uma técnica vocal impressionante. Mas uma delas só, cheia do Espírito Santo. De tal maneira que a beleza do canto, ela ficou abaixo da ação do Espírito Santo. E é maravilhoso quando nós, não só aqueles que estão aqui dirigindo, mas toda a congregação está cheia do Senhor. E é um deleite nós podemos louvar juntos assim. Então a realidade do Novo Testamento é exposta por Paulo e Silas, por exemplo, quando eles estão cantando ao Senhor, lá em Atos 16, 25, é um momento de dor. Talvez o cântico deles seja um cântico
com gemido, no sentido de dor, não conseguir fazer uma melodia, uma frase completa. Mas eles estão cheios do Senhor, eles adoram ao Senhor. E nós chegamos lá em Apocalipse e vemos os novos céus e nova terra e os cristãos ali adorando ao Senhor, cantando hinos ao Senhor, cantando hinos a Deus. Então, eu pergunto, por que nós não recitamos poemas, não ficamos mostrando cartazes com versículos bíblicos ou dançamos ao invés de cantarmos? Porque, primeiramente, Deus ordena, cantem. São mais de 400 versículos sobre o canto nas Escrituras. A Bíblia inteira está repleta de repetição deste mandamento. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Então, o primeiro motivo, a igreja canta porque Deus manda que a igreja cante. O segundo motivo é porque que o próprio Cristo, alguém falou aqui, o próprio Cristo canta a Deus Pai no meio da congregação. Vamos ver o Salmo 22, 21. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Hebreus 2:12, exatamente, é anotado que está aqui. Então, mostrando tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O segundo motivo é porque Cristo canta. Ele canta ao Pai. Que lindo, não é? Além do Senhor Jesus orar ao Pai, ele canta ao Pai. O texto que o pastor Glenn lembrou é de Hebreus 2:12. Repete a mesma coisa. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Essa é a expressão do Senhor Jesus. O terceiro motivo que eu relacionei, porque cantamos congregacionalmente, nós edificamos uns aos outros, afirmando juntos a nossa fé em Deus. É isso que nós fizemos aqui. Nós cantamos cânticos, hinos, que refletem justamente a letra, a fé que o Senhor nos deu. Cantamos a palavra de Deus. É o canto que edifica a igreja, transforma o nosso coração, exalta a Jesus Cristo e nos torna cientes da presença de Deus. Então, quando nós fazemos isso juntos, também é para edificação uns dos outros. Nós não estamos cantando solitários, nós estamos cantando congregacionalmente. E eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra congregacional. O quarto motivo é porque o mundo, ele pode ouvir a quem nós adoramos e em quem nós cremos. Quando nós compomos, quando esse cântico é ouvido de alguma maneira por alguém que não conhece o Senhor, nós estamos mostrando para o mundo que nós cremos no Senhor Jesus. A nossa fé está arraigada nas Escrituras. E isso que faz a diferença de uma música que não é cristã. Nós cantamos salmos, cantamos hinos e cânticos espirituais, e é o resultado natural de estarmos cheios do Espírito Santo. Não temos de esperar que uma pessoa que está à frente, ela nos motive para isso. Ela fique fazendo coisas para nos motivar. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é motivada, ela é entusiasmada pelo Senhor. Porque essa palavra entusiasmada vem de uma ação dentro do coração. Em teós, cheio de Deus. Então, isso nos leva, a nossa boca transborda daquilo que está cheio no nosso coração. E aí, o que vale para nós cantarmos juntos? Não é? O que vale a pena nós cantarmos juntos? Agora, como é que fica as nossas emoções no meio de tudo isso? E aí é um ponto que a gente precisa também considerar. Às vezes, falar não é suficiente. Tem que haver o cântico. Pense em dizer e cantar a letra do hino Sou Feliz. Veja a diferença. Você acha que tem diferença ou não? Quando nós cantamos ou quando nós só falamos a letra. Por que isso? Porque está envolvida no canto uma melodia. Essa melodia, com outras melodias juntos, que nós podemos pensar assim, basicamente, num canto coral, não é? Num coral misto. Vozes de soprano, contralto, tenor e baixo, nós temos uma harmonia ali. Podemos ou não ter instrumentos acompanhando, mas nós temos algo que vai envelopar essa mensagem. E que, como o Senhor nos criou também com emoções, essa é uma porta que se abre para que esta palavra fique no nosso coração.
Vocês querem ver uma estratégia que o pastor Abuchain usava? Ele pegava a letra das Escrituras e musicava. Mas por quê? Porque os ribeirinhos ficariam muito mais na memória a palavra de Deus com essa melodia. Então, quando cantavam, aquela melodia ficava gravada nas emoções, no seu intelecto, junto com essa melodia, e a palavra ficava no coração. Então, o poder da música é muito grande, pode ser usado para a glória de Deus ou para a exaltação do ser humano. Por isso, o cuidado que nós precisamos ter com esse assunto. Não é algo, gente, que nós podemos negligenciar. Porque, às vezes, o pastor está pregando a palavra de Deus e a música está dizendo totalmente o contrário. Aí, o que vai acontecer? Ela sai daquela reunião, amanhã ela nem lembra a letra do que o pastor falou direito, mas ela vai lembrar da música. Então, nós cantamos aqui hoje, a tua palavra que sai da tua boca, ela não voltará para ti vazia, mas antes fará o que te apraz e prosperará no que foi enviada. Essa melodia ficou gravada na minha mente. Ela ficou registrada. E toda vez que alguma notinha, alguma coisa, nós vamos para as nossas casas, e aí vem uma nota, vem uma melodia, e aquilo ali me faz lembrar daquilo que eu cantei. Se o que eu estou cantando está falando de mim, do eu, das minhas emoções, das minhas tristezas, das minhas desavenças, e eu fico me colocando como um coitadinho, uma vítima diante de tudo, essa música ela vai levar sempre para mim, para dentro de mim, não para o Senhor. Então, é de fundamental importância que aquelas pessoas que estão responsáveis pelo canto congregacional, elas também busquem, elas precisam estudar a palavra, elas precisam estar cheias do Espírito Santo. Porque senão você tem duas coisas combatendo. Uma palavra da verdade sendo pregada e outra cantada. Aí vem aquele receio. Eu não vou falar para aquela pessoa que está errada aquela letra, porque vai magoar. Olha, meu irmão, antes o Senhor seja exaltado, antes a palavra seja pregada na sua integralidade, corretamente, do que você não desagradar uma pessoa. Se ela ficar enfesada, essa palavra né? É porque ela está cheia de fezes mesmo, né? Então, mas assim, nós temos irmãos que muitas vezes são tratáveis, quando nós conversamos, e aí essa pessoa entende. Mas na nossa igreja, aqui na primeira igreja, quando tem manda-se uma música para a gente poder avaliar. Aí ela fala assim, mas o pastor é aí que não gosta de cantar coisa nova. Porque ele só gosta de cantar hino. Porque ele não deixa um monte de coisa, fala não para um monte de coisa. Aí eu pergunto assim, eu já não uso mais estratégia de dizer simplesmente não, isso aqui não dá. Eu falo assim, sento com a pessoa e falo assim, o que você está vendo nessa letra aqui? Quem que é o foco nessa letra? Ou então, às vezes, a letra está quase toda bonitinha, mas tem ali um pinguinho de cocô. Sabe aquele bolo bonito? Mas tem lá uma pitadinha que vai contaminar tudo. Então, não dá. A gente tem que ter essa precisão com relação às Escrituras. Então, como é que ficam as nossas emoções? Elas existem, mas elas não são ela não é o que precisa ir à frente. O que precisa ir à frente é a palavra de Deus, que é carregada em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, não brinquem com isso. Nós devemos evitar o emocionalismo. Mas as emoções, quando nós cantamos, expressa quem Deus é, o que Ele faz, isso mexe, gente. Quantas vezes eu estou ministrando ali que eu tenho que embargar a voz, porque não dá. Quantas vezes eu vejo pregadores que estão pregando com tanta propriedade, com tanta firmeza, cheios do Senhor, que eles se derramam ali diante do Senhor. Então, a emoção, ela não é o problema se ela não vem se não é o emocionalismo que está carregando. Quando nós, por exemplo, lemos o Salmo 100, vamos lá, Salmo 100. O Salmo 100 diz, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria,
Apresentem-se diante dele com cântico. Então aqui, o celebrar, a alegria, a festividade, é algo que ela deve ser produzida pelo Espírito Santo em nós. A pergunta do irmão aqui é como é que nós devemos fazer com essa questão do filtro, o do que vem de um emocionalismo, do que é de fato da emoção. Olha, a ênfase, o critério que eu vejo como básico para a gente poder discernir isso, é para onde está indo o foco. Quando uma pessoa está à frente, dirigindo o canto congregacional, ela tem ali o microfone, ela tem o direito da voz, né? E aí, muitas pessoas se acham na condição de provocar na plateia um sentimento. Que nós vemos aí essas palestras de coach, ou então de pregação que é centrada na alma do ser humano, que ela faz justamente isso, ela quer mexer com as emoções. Então isso é discernível porque a intenção da pessoa não é glorificar o Cordeiro. Ela está tratando de tal maneira aquilo que está levando a pessoa a olhar para si mesma e não para o Senhor. Então isso para mim é um ponto de avaliação e discernir se essa é algo da emoção, que eu estou chorando diante do Senhor, se eu estou clamando a Ele, ou se aquilo ali está voltado para o eu. Não sei se é isso que você estava querendo saber exatamente, né? Então, as emoções, elas existem. Aqui nós vemos no Salmo, quando nós cantamos palavras biblicamente sólidas, baseadas no Evangelho, as nossas afeições por Deus, elas são aprofundadas. As nossas afeições são aprofundadas quando nós estamos cantando a verdade baseada no Evangelho. O problema é quando nossas afeições estão relacionadas a toda e qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Quando as nossas afeições estão relacionadas, por exemplo, à nossa tradição, nós vamos brigar para que se cante uma coisa, porque as minhas afeições estão relacionadas ao passado. O mesmo problema acontece com o jovem quando ele não quer cantar coisas mais antigas, porque as afeições dele estão ligadas àquela música do presente. Se nós não tiver, por exemplo, hinos preciosos, que nós temos no cantor cristão, no inário, se nós não cantarmos essas verdades, elas cairão no esquecimento. E essa geração mais nova não conhecerá. E nós vivemos isso porque como as coisas estão mudando muito rápido e há uma enxurrada de composições novas a cada momento, há um grande risco de nós deixarmos essas verdades mais sólidas para cantar coisa que está na moda. Então, quando nós estamos no culto público, há tanto o aclamarmos com as nossas vozes, que Deus é, os seus atributos, quando também nos ajoelharmos diante dEle, dizendo, prostrado diante dEle pelo seu caráter, pelo aquilo que Ele fez e que Ele faz. Nós somos convidados no culto congregacional a nos ajoelharmos, a levantarmos nossas mãos, a nos curvar, a batermos palmas, a tocar instrumentos, a ficar em pé ou sentado, maravilhados diante de quem Deus é. E nós procuramos honrar ao Senhor. Tem uma série de textos que nós não temos tempo de abri-los agora, mas que vão falar sobre isso. O nosso ser por inteiro participa da adoração. Não é só a mente, não é só a alma, não é só o corpo. Por inteiro nós participamos do culto ao Senhor. Se pessoas de lugares diferentes, mas adoram o mesmo Deus numa só voz, a Bíblia diz do que os procedem de toda tribo, língua, povo e nação, não é a tradição, não são as minhas afeições que estão em primeiro lugar, mas o povo de Deus com um foco só. E agora, já partindo para o final, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. O que influencia o repertório da igreja? O que influencia o repertório da igreja? O que vocês acham que influencia? Depende. O ensino. O que mais? O que você acha que influencia na escolha do repertório na sua comunidade? É uma pergunta, porque você tem que parar e avaliar assim, o que eu estou fazendo como pastor na minha igreja, que eu estou liberando ou estou negligenciando. Então você avalie o que vai influenciar. É
é uma escolha individual? É um desejo individual? É um gosto pessoal? É a profundidade teológica que os líderes e membros da igreja têm? É a infiltração do humanismo no meio da igreja? É o tempo que essas pessoas estão se dedicando ao relacionamento com o Senhor? O que está influenciando na escolha do repertório da igreja? Baseado nisso, nós podemos pensar numa outra pergunta. O que a igreja deve cantar? O que vale a pena a igreja cantar? E eu gostaria de ler para vocês um trechinho desse livro aqui, Culto Público, de Matt Merker, aqui no capítulo 7 dele. Eu achei muito interessante trazer para vocês. É um dos materiais que vale a pena você ler. Página 149. Se eu não marquei aqui, vai ter que ficar para outro dia. O som explodia nos alto-falantes. Os refletores despejavam feixes de luz. E uma tela de LED gigante apareceu a letra de uma música. Um cantor ergueu o microfone até a boca. Sua voz educada e bem treinada ecoou pelo auditório num crescendo que superava as cordas do sintetizador. Ao olhar em torno, observei que algumas pessoas cantavam entusiasticamente, com as mãos levantadas e os olhos fechados. Muitos deles, porém, pareciam perdidos. Alguns tentavam, em vão, cantar junto, acompanhando o ritmo sincopado. Outros tinham decidido apenas escutar. Deu para ouvir muito bem os instrumentos no conjunto enorme de alto-falantes, mas não consegui distinguir a voz das pessoas à minha volta. Em outro domingo, fui convidado a pregar na Igreja Batista Kew, em Londres, Inglaterra. Era uma igreja de cerca de 20 pessoas. As pessoas chegavam e iam se acomodando na capela modesta, enquanto passavam de mão em mão cópias das músicas. Uma pessoa tinha começado a estudar piano recentemente para poder acompanhar os cânticos. Ela tocou uma introdução simples ao hino Fortalece a Tua Igreja, que é esse que nós cantamos aqui, que é o Cristo Susterá. Juntas, aquelas 20 pessoas e eu acompanhamos. Não havia equipamento de som, nenhum PowerPoint, e era possível ouvirmos as vozes uns dos outros. As palavras verdadeiras e atemporais do hino fortaleceram minha alma. Suponho que as duas igrejas que acabei de descrever se preocupem profundamente com a adoração comunitária através da música. Na primeira, porém, a participação congregacional era fraca nos cânticos, apesar da produção musical em uma sofisticação esmerada. A segunda tinha um programa musical fraco, mas a igreja cantava com vigor. Por quê? A diferença não se resume ao estilo ou aos instrumentos. Já participei de igrejas com estilo de música tradicional que cantavam com vibração, enquanto outras cantavam músicas formais e obscuras acompanhadas de um órgão superpotente, que encobria as vozes das pessoas. De igual modo, embora já tenha participado de algumas igrejas onde a música contemporânea abafava as vozes da igreja, como a que descrevi acima, já visitei outras em que as pessoas cantavam juntas com entusiasmo. Como se explica, então, a diferença? Não há nenhuma surpresa. Creio que, com frequência, falta uma profunda compreensão da igreja local, por isso as igrejas não cantam. O que mais explicaria por que algumas igrejas cantam bem e outras não, a forma como entendemos a igreja é parte vital dessa equação. É o quanto nós compreendemos o que fazemos juntos como igreja. O que a igreja deve cantar? Então eu faço uma analogia com vocês. Quando cada um aqui vai à feira para comprar suas frutas, o que você escolhe? Você escolhe uma maçã bonita, mas que tem uma manchinha marrom já meio mole? Quando você vai escolher uma mamão, você escolhe um mamão todo ele naquela cor bonita, vívida, ou um que está quase todo bonito e na pontinha já está começando a apodrecer? É óbvio, a gente escolhe coisas boas.
Eu não vou à feira comprar um alimento ruim para minha família. Por que então nós cantamos na igreja coisas que não têm nada a ver com a verdade da palavra de Deus? Por que nós achamos bonita aquela melodia, aquela harmonia, aquele arranjo todo, e nós deixamos passar despercebidos a realidade da letra que nós estamos cantando? O que vale cantar junto com a igreja? Devemos olhar que isso vai nutrir o nosso rebanho, o rebanho do Senhor, melhor dizendo. Se nós levamos para o meio da congregação, ou permitimos que sejam colocadas coisas que não glorificam ao Senhor, nós estamos roubando a glória devida ao Senhor. Por isso, esse é um assunto tão importante na vida da igreja. Voltando a esse texto base que nós vimos de Efésios, nós devemos cantar verdades bíblicas, hinos, cânticos espirituais, salmos, cantar a palavra de Deus, deve estar focado na palavra de Deus. Então, o que ele disse? Que o cântico tem que estar ligado ao que vai se pregar. Nem sempre. É ótimo quando nós temos após a pregação um cântico que vai ao encontro daquela verdade. Mas prioritariamente nós temos que ver o seguinte: o cântico congregacional, primeiro, ele é dirigido a quem? Ao nosso Deus, a Trindade Santa. Então é um cântico da igreja louvando ao Senhor. Mas também nós devemos cantar a palavra de Deus. Mas também não é esse termo, mas também. Também devemos cantar, porque quando nós cantamos, quando nós verbalizamos no cântico a verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo está usando essa palavra cantada para agir no coração das pessoas. Então nós cantamos, eu vou falar aqui algumas características para vocês. Cânticos de adoração, cânticos que falam dos atributos de Deus, quando eu digo para o Senhor. E aí vai entrar nessa definição dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu estou cantando ao Senhor, eu estou falando, Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Eu não estou falando com ninguém aqui, eu estou falando com o Senhor. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Tua é a glória e a majestade. Um cântico que nós podemos classificar como de adoração. Cântico de louvor. Nós estamos cantando sobre a obra do Senhor. O que Ele faz em nós, o que Ele faz no mundo. Nós estamos exaltando o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Nós temos cânticos doutrinários. Cantamos aqui. Até eu saí daqui com o Fernando ontem, falei assim... Como é que é uma música? Você nasceu de novo? Uma pergunta mesmo? Você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo em Cristo Jesus. Fiz ali uma música, né? Porque isso ficou gravado. Você já nasceu de novo, né? Uma perguntinha. Aquela outra música que nós cantamos. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Não faz em sua vida, é porque você não crê. Ele salva o pecador da alegria, gozo e paz. Toda enfermidade e expulsa Satanás. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, a alegria, aleluia, tem poder. Então, são cânticos doutrinários, né? Então, você precisa ter no repertório da igreja esses cânticos doutrinários também. Porque eles vão lembrar-nos da palavra, a igreja toda verbalizando no cântico e o Espírito Santo tendo a palavra para que ele opere sobre a palavra do Pai, a palavra de Deus. Então, eu já falei sobre cantar hinos antigos e novos, e o problema é igual dos dois lados. Alguns se opõem a cantar simplesmente porque são antigos e outros simplesmente porque são novos. E aí é um grande problema, porque na comunhão dos santos nós devemos ter um foco só, que é a adoração à Trindade, né? O irmão perguntou sobre o critério na escolha das letras. Eu vou dizer para vocês que não existe letra neutra, tá bom? Não existe letra neutra. As escolhas que nós fazemos vai levar a alguma consequência, positiva ou negativa. Toda decisão que tomamos ajudará ou será um empecilho para o cântico congregacional. Então, letra. Não basta ser letra bíblica. Não adianta pegar um pedaço da letra aqui, outro pedaço aqui e juntar. Não existe coerência.
E aí nós temos alguns cantores aí que estão fazendo isso. Aí uma pessoa me passou uma música agora para avaliar, e o refrão dela assim, ó, que ruja o leão. Você já conhece essa música? Já viram? Que a terra estremeça diante da majestade. Aí, a majestade de Jesus. Eu só fiz uma pergunta assim, eu vou levar até para o conselho para a gente poder avaliar essa. E aí eu falei, só uma perguntinha que eu fiz que a pessoa me passou, eu falei assim, ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Falei, mas o leão é o próprio Jesus. Então, o leão ruge para Jesus, mas como é que é esse negócio aqui? Então, não adianta pegar trechos, não. É necessário uma fundamentação teológica e coerente. Precisa ser a adoração ao Senhor, sobre o Senhor, doutrinal, que reforça as doutrinas da autoridade das Escrituras, por exemplo, o ser de Deus, os atributos da Trindade, a pessoa de Cristo, a realidade do pecado, a natureza humana, a natureza divina, a justificação pela fé e a consumação de todas as coisas, a volta do Senhor Jesus Cristo, o juízo final, são algumas das doutrinas bíblicas básicas, né? Então, a música, além de tudo, ela precisa ser congregacional, ela tem que estar adequada para a igreja cantar. E aí vem um outro lado, que são os aspectos propriamente da música, que a gente não tem tempo agora para fazer isso. Para os irmãos terem ideia, nós passamos um dia inteiro, 2 sessões de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, para falar com os irmãos de Ponta Grossa sobre isso, da igreja lá. E aí, o que nós precisamos, resumindo de tudo? Nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o nosso foco tem que ser Ele. O outro, cuidado com o que nós cantamos, porque isso vai influenciar a vida da igreja. Que o Senhor dê graça para que nós tenhamos sabedoria do Senhor para essas escolhas.